Paz de Jesus Cristo, irmãos. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estar aqui com os irmãos. Já falamos aqui sobre psicologia do líder. Meus irmãos, dentro do gerenciamento da emoção, dentro aqui da gestão do controle emocional, é importante, nós vemos ali em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, fala que a tristeza no coração, o semblante está abatido, e a alegria do coração, o semblante está formoso. É importante nós vimos aqui que aquilo que nós sentimos traz um resultado também no nosso estereotipo, passa a ser visível no nosso semblante, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa conduta, no nosso comportamento. Então, realmente, o sentimento tem uma influência na nossa vida social. Quando nós olhamos aqui e falamos ali acerca de Ana, que teve ali o impacto da palavra profética do sacerdote Eli, aquela mulher que estava ali de amargura de alma, atribulada de espírito, ela estava ali orando para que fosse aliviado ali o desgosto, a ansiedade, a aflição que estava no íntimo do seu ser. E quando ele dá aquela palavra profética para ela, dizendo: vai-te em paz, porque o Deus de Israel ouviu a sua petição, a Bíblia diz que ela volta para casa alegre, ela volta para casa ali com aquela palavra que, ao percorrer todo o seu ser, ela volta a alimentar, na qual ela não alimentava por causa da aflição que lhe causara ali uma depressão, uma angústia e choro que constantemente ela tinha. Ela volta a alimentar, e com isto o seu semblante já não era mais triste, e ele é proporcionado através desta palavra ali, em que as pessoas passam a perceber que o seu semblante não era mais aquele semblante abatido, aquele semblante triste, aquele semblante caído. Era um semblante ali formoso. E aqui, segundo a Escritura, também fala aqui do copeiro Neemias, que estava diante do rei Artaxerxes, ali o rei Assuero, o rei da Pérsia. E a palavra de Deus diz assim para nós aqui, que sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. Olha, então Neemias havia colocado o vinho diante do rei, tinha posto. E eu tomei. Então ele experimentou, ele tomou. Primeiramente ele tomou para depois servir ao rei, para que o rei viesse tomar. Eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Olha só, o rei percebeu ali que Neemias estava triste. Ele falou assim: mas você não está doente, por que você está triste? Porque está com o rosto abatido. Tem que ser tristeza de coração para estar desta forma. Então a tristeza no coração faz isso, a pessoa fica para baixo.
e disse ao rei: Vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Então está falando aqui da Jerusalém arrasada, destruída pelo rei Nabucodonosor. Está dizendo aqui que os muros foram derribados, as portas queimadas. Então, era uma situação ali de miséria e calamidade. É o que tinha acontecido. Então, por que ele estava triste? Porque ele tinha recebido uma notícia do seu irmão Anani, ali da casa de Judá, da tribo de Judá. Quando ele faz a pergunta aqui no capítulo 1, ele diz assim, que veio Anani, um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram dos cativeiros e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, a sua tristeza era por causa disso. Então, o rei percebeu. E, por causa disso, o rei lhe propõe, ali, pela petição de Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. Então, em cima desse sentimento, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, mesmo ele estando triste, vendo a ruína, a desgraça, a miséria, o desprezo do povo, vendo ali aquela calamidade, aquela situação ali de realmente de desgraça, de ruína em que se encontrava ali a cidade de Jerusalém, ele toma a atitude de querer restaurar, reconstruir, levantar novamente os muros. Então, mesmo diante da sua tristeza, ele tem uma atitude aqui de não permanecer com aquele semblante caído. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E com isso ele toma a atitude aqui da reconstrução, da restauração, da renovação, da reedificação. É um ponto que muitas vezes seria interessante, importante nós fizéssemos. Mesmo em meio à tristeza, podemos recomeçar de novo? Eis aí a questão, uma pergunta que fica no ar. Cabe a mim e a você respondermos. Muito bem. A palavra de Deus também vai falar aqui um texto interessante aqui para nós, acerca aqui de Judas Iscariotes, e conforme ele traiu a Jesus Cristo, a Bíblia diz que este saiu para enforcar-se. Então, por que ele foi enforcar-se, né? O que o levou ali, ele ir para a forca, né? O que levou ele ali a querer se matar? Ele quis se destruir o cume, né? Qual foi ali o final ali que levou ele ali a querer dar cabo da sua própria vida? Mateus capítulo 27, tem uma palavra aqui interessante para nós aqui analisarmos aqui o contexto da palavra. E capítulo 27 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Vamos ver aqui. A palavra diz assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Então aqui Judas ele vai devolver as moedas de prata, as 30 moedas de prata que ele havia recebido como forma de pagamento dos sacerdotes a ele,
para que assim viesse entregar Jesus nas mãos deles. E ele, vendo que Jesus fora condenado por blasfêmia, por se declarar filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, e também ele vai ser julgado, condenado por insurreição, porque eles declararam que Jesus era o rei dos judeus, e não César, mas ele é o rei. Então, também, pena capital. Todos os dois aqui é pena capital. Tanto um quanto o outro. Tanto aqui na área da religião, quanto da área da política, do governo aqui do Império de Roma, ou tanto aqui das leis aqui, segundo a Torá, é pena capital. Então, Jesus foi julgado aqui à morte. E Judas, vendo isso, vai devolver as moedas de prata. Aí o que acontece? Ele diz assim: pequei traindo sangue inocente. Olha aí. Traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: quem? Os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, ali os fariseus, falaram para ele. A resposta que deram para Judas: que nos importa? Isso é contigo. E na realidade muita coisa importava, porque cabia a eles, segundo a lei, fazer ali a expiação, segundo a eles ali a remissão, o perdão. Cabia a eles. Só que o problema aqui é que eles não eram autoridade constituída por Deus, conforme a lei aqui. A gente sabe que toda autoridade é constituída por Deus, mas neste caso aqui, eles não eram aquela autoridade constituída legalmente, naturalmente por Deus, mas eles eram constituídos por Roma, pela lei romana. Então, o próprio império havia ali colocado eles na frente do trabalho. Os sumos sacerdotes era levantado por eles, desde ali da revolta dos macabeus, e aí foram vindo uma associação ali de sumos sacerdotes políticos que eram elegidos por Roma e não elegidos por Deus, segundo o chamado em Arão, segundo o chamado em Levi, segundo o chamado em Coate. Certo? Então, eles tinham obrigação, mas como eles eram políticos, eles disseram: o que nos importa? Isso aí é contigo, o problema é seu. Essa questão agora é sua. E a Bíblia diz assim: e ele, atirando para o templo as moedas, retirou-se e foi-se enforcar-se. Então a Bíblia diz que aqui Judas, veja bem, ele arrependido, tem tradução de tocado de remorso, ele trouxe de volta as moedas. E aí ele devolveu as moedas, ele atirou as moedas ali, dizendo: pequei, traí sangue inocente. E com isso ele foi enforcar-se. Então ele foi e acabou dando cabo de si mesmo. Foi a morte. Então, olha aqui que o apóstolo Paulo diz aqui para nós: a tristeza. Se nós entendemos aqui, aprendemos a trabalhar com a tristeza. Segunda epístola aos Coríntios. Texto interessantíssimo aqui para nós. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora, folgo, não porque foste entristecidos, mas porque foste contristados para o arrependimento,
pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Então, não houve aqui dano algum. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Amém? Então, olha aí. Porque a tristeza, segundo Deus, a tristeza, segundo Deus, conforme a vontade de Deus, o agir, o operar de Deus em nossa vida, ela traz arrependimento para a salvação. Então é metanoia, mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Mas a tristeza, segundo o mundo, vai operar em nós a morte, trazendo aí a morte por causa do remorso, a tristeza, o peso da culpa, da consciência que assola. Então vai trazer aí a morte. Mas veja bem, a Bíblia fala do apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e Jesus falou assim, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E conforme isso, a palavra nos mostra que ele negou a Cristo. E quando ele negou a Cristo, a Bíblia diz assim que Jesus, ao olhar para Pedro, quando o seu olhar fixou-se ao olhar de Pedro, e Pedro cruzou o olhar com o olhar de Jesus, ele chorou amargamente, ele chorou profundamente. E com isto, olha aqui, a Bíblia diz que a palavra traz arrependimento. E Pedro teve a oportunidade de se reencontrar com Jesus e tomar uma grande decisão. A quem amas? A quem tu amas? Se você ama a mim, Pedro, cumpre o ministério. Apacenta as ovelhas, apacenta o rebanho. Cumpre o teu chamado. Então, olha aí o sentimento. O que produz em nós. Então, vamos fechar aqui. Sobre gerenciamento, tem muita coisa interessantíssima na Sagrada Escritura sobre gerenciamento da emoção, controle emocional. Mas vamos fechar aqui com o apóstolo, o discípulo, o apóstolo do amor. Primeira João, capítulo 4. Aqui a palavra de Deus diz assim, capítulo 4, de primeira carta, né? Primeira carta universal do apóstolo João diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Bem, bem, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o temor tem consigo a pena, né? O remorso, o medo. E o que teme não é perfeito em amor. Então o amor lança fora todo o medo. O amor nos aperfeiçoa. E a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus é derramado, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Então o Espírito de Deus é a manifestação deste amor derramado abundantemente em nossos corações. Então, portanto, nós vemos aqui que o amor triunfa sobre o medo e nos aperfeiçoa em Deus. Porque antes de nós dissermos que nós o amamos, ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. E demonstrou dentro de uma ação. Que a Bíblia diz assim, com amor eterno eu te amei. E com benignidade te atraí.
Então aqui está a manifestação prática do amor de Deus, em que Ele entregou seu Filho Jesus Cristo por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe a tua vida. Amém? Shalom a todos. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?